Está cansado de entrar num trade que você clica lá para venda e o mercado sobe? Ou o contrário, você clica para compra e o mercado desce? Então nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre um indicador que é o volume. Eu vou explicar para vocês aí como você consegue usar o volume para poder fazer uma entrada mais assertiva no trade. A gente sabe que nem tudo vai ser sempre certo, mas ele vai conseguir te dar um norte muito bacana e eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. E já de antemão já preciso explicar como vai ser esse vídeo. Eu vou usar uma outra forma de explicar para vocês. Então primeiro eu vou mostrar no quadro esse vídeo, eu vou mostrar como que você vai encontrar alguns padrões e o que seria o volume, né, propriamente dito, para que você possa entender. E depois a gente vai para o gráfico para você poder entender melhor. Se você já gosta desse conteúdo, se inscreve no canal. Se você sempre vê meus vídeos, mas não é inscrito, se inscreve, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Tá? Vê aí rapidinho, clica aqui embaixo inscrever-se, ativa as notificações. Quando botar um vídeo novo, vai aparecer para você. Eu quero lembrar para vocês que em breve eu vou estar fazendo um sorteio também de criptomoeda no meu Instagram. Esse mês ainda, né? Talvez para semana agora e tal, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas nesse mês eu vou estar fazendo esse sorteio e eu preciso que vocês dêem um pulinho lá no meu Instagram, vou deixar o link embaixo. De cara aqui eu vou mostrar para vocês em 3 plataformas, então antes de começar, se você quiser dar uma olhada para acompanhar, você pode baixar aí 3 plataformas aí que eu vou utilizar, né, faz o teu cadastro também, se não tiver. Uma que é a Binance, eu vou mostrar para vocês na Binance, vou mostrar para vocês o Stormgame, né, que eu uso e vocês vão ver um jeito que dá para você assistir ali, ver o volume de uma forma mais clara, tá? E também vou usar uma outra plataforma que é a Prime XBT. Isso é para que vocês conheçam outras plataformas também e vocês vão ver também que o volume, ele serve para todas elas, tá? Para qualquer plataforma você consegue identificar esses padrões. E outra coisa, por exemplo, na Prime XBT, a Prime XBT, ela não é só criptomoeda. Então vocês vão ver que é em mercado de ações, em ouro, em moeda normal, por exemplo, dólar e euro, você tem esses padrões, você consegue ver. Eu vou mostrar para vocês, fica ligado aí para entender. Então, aqui eu representei para vocês, só para você ter uma ideia de como funciona o volume. O que significa o volume? O volume é a quantidade de pessoas que entram a cada time frame, seja ele em 5 minutos, seja ele em 4 horas, seja ele de um dia. Sempre vai ter uma barrinha de volume para cada quantidade de gente que entra ali embaixo. Então, isso quer dizer que quanto mais gente entra, a tendência daquele time frame, daquele candle que está naquele momento ser mais forte ou não é alta, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, eu fiz um exemplo para vocês aqui, um candle de subida, ó, tá comprado, tá? Um candle de força compradora, tá subindo, e aqui a gente tem, eu fiz um volume aqui, né, mais ou menos desse aqui. Eu quero que vocês olhem apenas o gráfico representado para poder entender. Um gráfico mais forte, entrando mais gente que joga o preço para o alto. Quando chega lá em cima, ele começa a descer. Tá vendo? Um gráfico mais forte, ó. Tá vendo que esse aqui eu coloquei um pouquinho menor? Quer dizer que tem pouca gente. Às vezes o volume ele dá uma explosão muito alta. Quando tem um volume muito alto e um candle, seja ele vermelhinho ou verde, quer dizer que aquele candle ali tem muita gente que entrou naquele momento. Igual esse exemplo que eu coloquei aqui, ó. Imagina um mercado que está aqui, ó, tá subindo, aí ele dá uma descida, quando ele chega no nível de suporte, aqui por exemplo, tá? Ele dá uma subida lá para cima. Força compradora anula toda essa galera que vendeu aqui. E aí, isso sempre acontece. Quando isso acontece, você pode dar uma olhada no volume para ver que esse volume aqui está bem alto. O gráfico dele está mais alto. Isso indica que agora esse candle aqui é a maioria. Tem uma maioria de gente comprando nesse momento. Então, lógico, se tem uma galera comprando nesse momento, o que você acha que vai acontecer com o mercado depois de um candle desse? Certamente é um mercado depois de um candle desse, com volume muito alto de gente entrando, é lógico que ele vai fazer isso aqui, ó, vai dar uma subidinha. Pode não explodir, tá? Ele pode não, estourou a lua, pode não acontecer. Mas é certo que ele sobe um pouquinho mais, tá? E isso, lógico, vocês vão ver depois nos gráficos, vinculado a outras maneiras de você poder se está em tendência, para você saber se o mercado está indo para o lado ou não também, tá? Mas aqui nesse exemplo, só para que você possa entender como funciona o volume, como ele pode auxiliar a gente na hora de dar tomada de decisão, tá? Imagina aqui isso aqui, ó. Por exemplo, você tem uma parede aqui, tá? Isso aqui é uma parede, imagina que isso é uma parede, torta, mas é uma parede. E aí vem um cara com um carrinho de mão, né? E aí ele vem, tá? Isso aqui é uma visão de cima. Ele vem com um carrinho de mão, tá? Isso aqui é um carrinho de mão visto de cima.
Ele vai lá, ó, ele vai chegar aqui, ele vai bater de frente aqui. Só que quando ele bate de frente, ele não consegue quebrar, né? E aí o que acontece? Ele dá um pouquinho, volta um pouquinho mais para ir bater de novo, tá? E não consegue, tá? E aí ele volta. E aí ele percebe que tá leve esse carrinho, ele vai começar a colocar mais coisas aqui nesse carrinho. Ele coloca uma opção de coisa aqui. Agora ele vai chegar aqui com tudo para poder quebrar. Dessa vez ele consegue quebrar aqui e ultrapassa porque ele tinha mais coisa, estava mais pesado. Você pode entender isso como o volume. Por exemplo, isso acontece no gráfico dessa forma aqui, ó. Às vezes você vê um gráfico que está esse aqui, aí ele forma um topo duplo, tá? Às vezes forma um topo duplo aqui. E aí ele desce, né? Geralmente essa zona de suporte aqui, ele rompe aqui essa parte aqui, essa zona de suporte. Mas se você for olhar o volume lá embaixo, você vai perceber que na maioria das vezes, a hora que ele cisma em voltar para romper, ele está com um volume maior do que o período que ele estava tentando aqui nesse ponto aqui, tá? Não é uma regra, mas é só para você exercitar a sua mente, entender como funciona o volume. Às vezes, esse volume aqui de gente que entrou não foi o suficiente, tá? Não chegou a ser o suficiente para depois, quando ele realmente romper, ser um volume muito maior, com que faça de fato que ele tenha força para poder romper. Então, isso aí a gente vai ver muito em rompimento e até em tendência em lateralização você consegue ver isso também. A hora que o gráfico bate lá no suporte, a hora que bate na resistência, você consegue perceber isso também. Então, volume não tem cor, tá? O volume ele pode te auxiliar, porque você vai encontrar às vezes gráficos assim de volume, ó. Volume, aí vem uma parte verde. Isso aqui é a configuração, não existe volume com cor, tá? A cor ali é só para te mostrar. Essa galera toda que entra, aqui no meio aqui tem vendedor também. Isso aqui só quer dizer que é o total, tá? O volume total de pessoas que entraram, tá? Então quando você colocar, vou mostrar isso para vocês na plataforma ali, como você vai fazer. Mas o ideal é quando você estiver vendo o volume, que ele seja neutro, todo preto, tá? Ou cinza, ou sei lá o que. Porque aí você não vai confundir na hora que enxergar um volume, né? Às vezes tem um volume alto, né? Vermelho, só que o candle às vezes não é de compra. Às vezes o candle é esse aqui, ó. Você vai pegar muito, por exemplo, um candle de compra, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo aqui, ó. Pegar um candle de força compradora, tá? Força compradora. Tem aqui um candle aqui, ó, vermelhinho aqui, e você tem um pavio aqui, ó. Isso aqui é uma força compradora, tá? Isso aqui é uma força compradora, que está dizendo que ele veio até cá embaixo, a força compradora jogou ele para cima. Só que às vezes o volume dele tá vermelho. Aqui embaixo você vai ver o volume vermelho. Aí você está começando a mexer, você vai ver, pô, mas vermelho? Isso aqui é venda, certo que é venda. Aí você vai, entra vendendo, só que aqui a força é compradora. Aí ele joga para cima, aí tu, caraca, me lasquei. Não é assim, tá? Você vai perceber, eu já dei essa dica antes, eu falei de novo, vou falar aqui. Toda vez que você vê um candle, que ele seja, por exemplo, dessa forma aqui, você mentalmente, você pode colocar e pintar ele todo vermelho embaixo, tá? Tudo vermelho embaixo. Se for o contrário, se for isso aqui, ó, é um candle vermelhinho, fiz até errado aqui. Mas, por exemplo, você tem um pavio para cima, né? E tem aqui o para baixo. Toda vez que tu olhar aqui embaixo, esse pavio, você pode pintar mentalmente ele de verde e pintar mentalmente essa parte de vermelho, tá? Isso aqui é uma força compradora, isso aqui é uma força vendedora. Então fica mais fácil você entender o que cada candle está querendo dizer. Acho que já deu para entender essa parte aqui. Agora eu vou mostrar para vocês no gráfico, para vocês entenderem melhor como funciona isso no gráfico, tá? Para poder conhecer melhor isso aí. Então a gente está aqui na plataforma da PrimeXBT, eu vou mostrar para vocês. A gente vai entrar no mercado aqui de moedas, por exemplo, só para você ter ideia. Mas eles trabalham com vários mercados. Por exemplo, a criptomoeda, a ouro, o índice de ação, em tudo, tá? Olha, aqui eu abri um gráfico, né, com 4 telas aqui para você ter uma ideia. Isso também é bacana porque você consegue acompanhar vários mercados de uma vez só. E aí você vê que quando tem um movimento mais alto, ó, por exemplo, esse volume aqui, ó, olha como é que foi um volume alto que fez com que a subida desse candle verde mantesse ainda surfando aqui talvez uns 2 candlezinhos ainda. Abrindo um parênteses aqui nessa parte, eu quero só para vocês terem uma ideia, essa plataforma aqui tem uma parada que eu acho bacana, que é o
Covesting. O que é isso aqui? Quando você entra nessa parte, você consegue utilizar cópias de trader. Por exemplo, vamos supor que tem um cara que é muito top, faz muito trade e você quer copiar as operações dele. Por exemplo, quando ele entra, você sabe a hora que ele entra e a hora que ele fecha. Você está copiando exatamente o setup que ele está usando. Então, por exemplo, você tem aqui uma classificação por ordem de valores, tá? E aqui você tem a quantidade, ó. Quantos copiadores, quantas pessoas estão copiando esse trader aqui, ó. Por exemplo, ele tem hoje só 31% acumulado de ganho. Tá? Ele está 43 dias fazendo, criando ali as suas estratégias e tem 770 pessoas e nesse período ele já acumulou mais de 2.500% de ganho. Tá? E aí você vai avaliar aí, por exemplo, o que você quiser e você pode copiar, tá? Clica aqui em copiar e ele vai jogar para você exatamente a forma que ele está fazendo. Então, se você tiver dinheiro, você vai botar um dinheirinho aqui, clica aqui embaixo, copiar e pronto. Tem o valor mínimo que você vai precisar colocar aqui, né, para depósito. Você pode clicar aqui para fazer o depósito. E aí, como é que funciona isso aqui? Você ganha 60% na verdade do lucro, porque 20% do lucro vai para a plataforma e 20% para o cara que criou. Então, também é bacana quem é muito avançado aí, se você conhece tudo de mercado, quiser fazer também o seu trade e deixar a cópia, você pode criar a sua estratégia ali e tem pessoas que, se você tiver um bom resultado, vai copiar de você e você ganha 20% em cima do lucro dela. E aí, para fazer o depósito é fácil, você pode clicar aqui direto para fazer o depósito, tá? Em Bitcoin, só printar aqui. E aí, uma vantagem para você que está assistindo aqui o canal do Frazão, você vai vir aqui na conta de margem, clicar aqui, depois vai vir aqui na sua conta e vai vir aqui nesse cantinho aqui, código promocional, e vai colocar aqui Frazão 50. Com esse código promocional você vai ganhar 50% a mais do seu depósito que você fizer, tá? Então é bacana que você consegue ter um poder aí de negociação maior. E aí é só você digitar aqui Frazão 50, clicar em ativar. E aí vai aparecer para você aqui, ó, sucesso, foi ativado com sucesso, pronto, você pode depositar e vai ganhar 50% aí a mais do seu depósito. Quando a gente vem aqui para a Binance também é muito interessante, porque a gente vai pegar a moeda que a gente está sempre vendo, que é a SHIB. Olha só como é que é interessante aqui. Você pega aqui o padrão de volume, tá? Olha o padrão de volume aqui embaixo, tá? São essas barrinhas aqui. O de compra começaram a aumentar. E olha o que acontece no gráfico. Olha o que acontece no gráfico, o que acontece no gráfico, até a hora que vem esse vermelhão aqui. Mas antes do vermelhão, olha o que aconteceu antes. A barra de volume aqui, lá embaixo, ela foi bem menor. Tá vendo? Já indicando que já estava começando a cair o volume. E aí, olha o que acontece, depois com uma força compradora maior, diminui. Então vamos supor que você está aqui, ó, nessa parte do gráfico. Você está aqui, ó. Você está analisando o gráfico aqui e olha, pelo menos aqui na frente, ó, está crescendo o volume de fechando em compra. Depois aqui o de venda subiu, superou. Agora um volume maior de compra, tá vendo? O que você faz aqui? Olha, lógico, você vai pegar as médias, você vai ver que já estava acima de uma média aqui. Com a tendência, todo mundo está indo para o mesmo lado, você também vai. Tá? Todo mundo está indo para o mesmo lado, você vai e vai olhando com calma para você não ganhar e perder tudo depois. Então olha aqui, ó. Você compraria, olha o que aconteceu depois. Surfou mais um candle, tá vendo? Surfou um pancadão aqui. E aí depois surfaria mais um pouquinho. No primeiro sinal aqui, ó, quando surgiu esse aqui, ó, olha o volume aqui caindo, tá vendo? Ó? O volume começou a cair. Você surfou um pouquinho mais, um pouquinho do outro. Nesse último aqui, você já percebe que já estava começando a cair o volume. Então já era hora de você, opa, acabou meu trade, finaliza e tchau. Aí vai embora. Pegou o teu, vai embora. E aí, se você não sai, olha o que acontece. Pô, ia zerar todo o valor que você tinha ganho, porque você entrou aqui, ó. Ah, Frazão, mas você tá vendo no de 4 horas. Beleza, vamos ver que hora era esse aqui, ó. Era 1 hora, tá? Vamos pegar o horário aqui, 1 hora. Aqui, ó, exatamente aqui, ó. 28/10, 1 hora. Então, olha aqui, ó. Nessa hora, olha aqui, ó. Quando você entrou aqui nesse candle aqui, você vê que começou, deu um pancadão. Se você nessa hora tivesse, por exemplo, no gráfico de 1 hora, você percebe que o volume aumentou. Aumentou aqui forte. E aí você vê que ele já cruzou uma média. Cruzou uma média, já fechou abaixo. Quando ele nascesse de novo, você entraria, tá? Já tinha cruzado uma média, olha aqui o tanto que você ia surfar. E aí eu indicaria você fechar aqui até antes de fechar e cruzar essa média aqui, ó, tá? Você pararia aqui e já estaria tendo um ganho bacana e um gráfico de 1 hora, tá? Então,
outra forma aí de você ver aí e perceber como o volume influencia. Vamos para outra plataforma agora. E aqui no Stormgain a gente não tem, infelizmente, o volume, tá? O indicador de volume ainda, para poder ajudar a gente a orientar. Mas a gente pode utilizar aqui, né? Como aqui você tem aqui a própria TradeView aqui, você pode ir direto no site deles. Eu vou deixar o link aqui embaixo, eu vou deixar o link de 4 aqui, né? No caso da PrimeXBT, da Binance, da Stormgain, e vou deixar também do TradeView, caso você não conheça, para você ir para lá e ter pelo menos os 4. Ah, Frazão, mas eu vou ter cadastro em tudo? Cara, vai por mim. Vale muito a pena você ter, porque às vezes você precisa operar em outro mercado, ou até mesmo conhecer, entender. Às vezes sai do ar. Uma operadora, uma exchange que você está usando, uma plataforma, sai do ar. Você quer fazer ou precisa fazer uma operação, cara, não tem como você ficar perdido quando entrar em outra. Então vale a pena você conhecer, porque você vai entendendo, vai te ajudando aí a poder crescer um pouco mais aí em conhecimento mesmo, tá? Então aqui a gente também tá no Bitcoin, tá? E olha só como é que tá interessante. Isso aqui é de agora, 5 minutos. Olha como influencia. Olha só. Ó, o volume, e aí interessante, e eu gosto de falar até disso aqui. Quando você vem no volume, você pode configurar o volume aqui para tirar as cores, tá? Ah, Frazão, tirar a cor? Por que tirar a cor? As cores, elas informam apenas a cor que a vela fechou. Por exemplo, você pode ter aqui, ó, deixa eu fechar aqui. Você pode ter um candle muito forte. Deixa eu achar um candle aqui de compra, talvez. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, por exemplo, esse candle aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse candle aqui, vou puxar mais ainda. Esse aqui, ó, exatamente esse. Esse candle aqui, ele é um candle de compra. Olha como é que ele fechou. Aqui embaixo, a força compradora venceu a vendedora e ela só não fechou ainda, virou verde, porque o tempo fechou e nasceu uma outra vela. Aí aqui embaixo aparece para você vermelhinho, mas não quer dizer que é uma força de venda, tá? Isso aqui é só para te orientar. Esse volume aqui é um volume de... Aí você olha a vela para poder entender que tipo de volume é, para poder saber, tá? Isso aqui é só para você se orientar nas cores. O que eu indico para você que de repente pode se embolar nisso aí no começo? Você vem aqui, ó, volume, vem aqui nas cores e muda tudo para cinza. Pô, Frazão, cinza? É, cinza, porque olha só, quando você tiver tudo cinza ali, vai ficar mais fácil de você... Opa, é volume. Você não precisa saber se é vermelho ou verde, ou não importa, você vai ver volume. Ó, muita gente negociando aqui, ó, olha que interessante, ó, muita gente negociando aqui, tá? Um volume alto de negociação aqui, de gente entrando. E qual foi a vela? Compradora. Olha aqui, ó, compradora. Fechou um nível maior ali, mesmo ela sendo vermelha. Se você pegar o corpo dela ali, o pavio dela, ela foi vencida pela força compradora. Então o que vai acontecer com o mercado logo depois disso um pouquinho? Vai subir um pouquinho, olha aqui, ó. Olha a força, olha esse volume influenciando aqui no candle, tá? Lógico que não vai ficar a vida toda. E aí o que vai acontecer depois? Outro volume alto aqui, ó. De quê? Ó, olha ali os candles como estão agora. Olha esse candle aqui, ó. Esse martelo aqui. Olha aqui, ó. Olha como é que ficou aqui, ó. Para baixo, tá? Martelo invertido. Olha como é que foi agora. Um volume. Ó, o volume aqui ficou indeciso. Um outro volume aqui, um candle de indecisão. Um outro volume até chegou a ficar no verdinho aqui, cresceu, mas olha esse aqui. Se você pegar, eu já disse isso em outro vídeo, mentalmente, tudo que for pavio para cima... Ah, Frazão, deixa eu chegar próximo para vocês enxergarem. Tudo que for pavio para cima, você mentalmente, você pode imaginar que é venda. Tudo que for pavio para baixo, assim, você pode imaginar que é o verdinho. Então, quando tu vê um pavio longo assim, imagina que é venda, porque foi a força vendedora que jogou ele para baixo. Então, olha aqui, ó, indecisão, outro volume decisão, outro volume aqui ficou pouquinho. Esse aqui que jogou, ó, olha aqui, ó, o que aconteceu. Esse aqui foi uma força para baixo, essa outra que fechou compradora foi um volume muito menor. Olha o que aconteceu com o mercado depois. Olha aqui, ó, desse nível você cai para cá, tá? E é assim, você vai vendo. Ah, Frazão, mas aí depois subiu. Claro, olha aqui, ó. Olha outro volume. Olha o que fez aqui. Lembra do verdinho, o que eu falei, ó. Para baixo é verde. Você imagina isso aqui, ó. Verde até aqui, ó. Do pavio até em cima verdinho, tá? Já maior, mais aí de 50% desse candle aí foi de força compradora. Depois esse aqui de indecisão, com volume ainda médio. E aí depois o mercado, tá vendo?
ele vai transmitir o sentimento dessa galera que entrou aqui para poder subir. Lógico que o volume ele é para te auxiliar, né, a entrar na compra ou na venda de um determinado ativo. Mas é muito importante você ter isso em mente, porque vai te ajudar muito para poder não entrar em trade errado. Acontece às vezes de você ver um volume muito grande, mas às vezes é falso. Às vezes tem um candle muito grande, mas não tem volume. Por exemplo, olha esse aqui, ó. É um candle grande, tá vendo? Fechando com força compradora, olha, é um volume razoável. Mas se você pega esse volume aqui e compara com os outros volumes que fizeram com que o mercado de fato fosse para um lado, ó, esse aqui, ó, ele foi pouco, olha, metade do volume desses outros aqui. Ele subiu aqui, não tem força para manter. Olha o que o mercado faz, ó, cai. E aí quando chega nesse nível aqui, olha o volume de gente que entra, fazendo com que ele caia mais, caia mais, caia mais, caia mais. Lógico que esse vídeo aqui é para te ajudar a entender como funciona o volume e como você consegue aplicar ele na hora de entrar ou não num trade. Para ter um trade mais assertivo, você vai usar outros parâmetros também, talvez até outros indicadores, vai olhar também tendência de mercado, se é de alta, se é de baixa, se está lateralizado, mas o volume ele vai te dar uma noção muito bacana para você começar a entender e começar aí a fazer uns trades que de fato sejam mais assertivos, tá? Se você gostou desse vídeo, eu vou lembrar para você que a gente vai fazer sorteio no meu Instagram, então vai para lá, porque em breve eu vou estar anunciando lá como vai ser feito esse sorteio, mas eu quero que vocês estejam lá para poder participar, senão não vai adiantar. Se inscreve no canal se curtiu o conteúdo, coloca aqui embaixo umas sugestões para me ajudar aí a criar conteúdos relevantes para vocês. Obrigado por assistir mais esse vídeo até o final e até um próximo vídeo.